Olá, prezados, prezadas, mais uma vez estamos aqui para divulgar o boletim semanal do Sindicato das Autoescolas e Centro de Formação de Condutores do Estado de São Paulo. Informá-los que no último dia 16 nós tivemos reunião com a diretoria do Detran, onde tiveram presente o diretor de atendimento, o senhor Lucas Papais, onde teve presente também o diretor de credenciamento, o Eric Vetter, e vários outros assessores deles, né? Na pessoa do Danilo, da Anne, da Natália, para que pudéssemos conversar sobre vários assuntos. Primeiramente sobre o credenciamento, o edital de número 3 do credenciamento, que está em aberto para que todos os CFCs que estão ativos possam entrar e fazer o credenciamento. Ou seja, nesse momento só está liberado a primeira etapa do cumprimento desse edital, que são os dados, né, a documentação do representante legal do CFC, bem como também da pessoa jurídica. Aí gera-se um protocolo, vai para análise e tem que aguardar, porque as outras etapas, o Detran ainda não disponibilizou a plataforma para que pudesse ser cumprido na sua totalidade o edital de número 3 que trata dos credenciamentos. O compromisso que o Detran tem é que tão logo essa plataforma esteja completa, aí eles vão nos informar para que nós possamos orientá-los no sentido de dar continuidade ao cumprimento desse edital. Tá ok? Então não se preocupem, porque não está disponibilizado ainda as etapas seguintes do cumprimento do edital. Tá ok? Um outro detalhe também, que faz parte do edital, das exigências, é quanto à foto da fachada do CFC. Nós recomendamos que quando vocês forem mandar as fotos da fachada, tramitar aí na plataforma, né, para que chegue lá no seu destino, que já façam a foto sem a logomarca do Detran, nem a antiga nem a atual, tá? Porque eles vão pedir para vocês mandarem nova foto ou vão rejeitar. Então, não precisa trocar a fachada, é simplesmente cobrir ou encobrir a letra D ali, aquele D que é a logomarca do Detran, a antiga ou mesmo a atual, quem tem a atual. Não pode ser usada, portanto, recomendamos que quando mandar a foto da fachada do CFC, já mande sem esse detalhe. Não, ninguém está dizendo para trocar fachada, tudo bem? E também, em relação a isso, nós recomendamos que já voluntariamente já tire do veículo também essa logomarca que está lá posta nas duas laterais do veículo, duas laterais traseiras. Tira já a logomarca, aí é um adesivo, aquilo lá dá para tirar com estilete, etc. e tal, de uma maneira voluntária, porque vai ter que tirar mesmo. Tá? Então já recomendamos a todos os CFCs que o façam, porque há uma proibição do uso da logomarca do Detran, seja antiga, seja nova. Vocês podem observar que o próprio colete, o sindicato já há muito tempo já suprimiu essa logomarca. Tá ok? E um outro detalhe também, dentro desse edital de credenciamento, é que tem uma etapa que eles pedem o pagamento, o comprovante de pagamento da taxa de credenciamento de 2024, tá? Que tem que ser mandado. Aí vem aquela interrogação, mas por que 2024 nós já estamos em 2025? Por quê? A de 2024 foi quando saiu o edital de credenciamento, então apresenta-se a taxa, comprovante de pagamento do exercício 2024. Agora, vale lembrar, isso é muito importante, que as taxas voltam a ser recolhidas até o dia 28 de fevereiro, como sempre foi. Tá? Essa informação nós tivemos semana passada. Tá? A tabela C tem lá o preço, o valor da taxa, que é a taxa de renovação de credenciamento, e a de 2025 deve ser paga até o dia 28 de fevereiro, como era antes. Tá? Nesse período aí se perdeu essa questão das datas, porque eram prorrogados os prazos da entrada na documentação, enfim, nós ficamos aí nesse limbo aí, mas o Detran já deixou claro que o pagamento da taxa tem que ser feito até 28 de fevereiro do exercício 2025. Se não pagar até 28 de fevereiro, o que vai ocorrer? Ou eles vão cobrar multa, né, e juros sobre isso, ou não cobram nada e vai para a dívida ativa do Estado. Na dívida ativa do Estado, o valor ele fica bem maior do que se tivesse que pagar multa e juros, né? Portanto, fiquem atentos quanto a essa questão do recolhimento, do pagamento da taxa dos CFCs que estão ativos, né, estão funcionando, até dia 28 de fevereiro do presente exercício. Tá? Muito importante isso.
Outro assunto que tratamos com o DETRAN é sobre a JME, que é a Junta Médica Especial. Tá? É uma questão do DETRAN. O DETRAN está cumprindo uma norma que está prevista na Resolução 927 de 2022, tá? E também as normas da ABNT. Essa norma da ABNT fala também sobre Junta Médica Especial para PCDs. Tá? E, logicamente, a grande grita é em relação ao pagamento, né? Além de você pagar na clínica médica, para fazer o exame de sanidade física e mental, onde possivelmente o médico vai colocar as restrições que você enseja, que você tem, e você tem que pagar também mais 3 médicos no dia do exame prático. Não é uma questão nossa, nós já perguntamos para o DETRAN disse que é legal e está na Resolução 927, realmente fala sobre a questão de juntas médicas, né? E vai ter que pagar. A nossa dúvida é aquilo que nós já falamos anteriormente. A pessoa que já passou por uma junta médica ou passou pelo médico lá na banca até o dia 31 de dezembro, tem que fazer novamente essa junta médica especial? Tem. Quer dizer, então você pagou um exame médico lá na clínica, vai pagar um outro exame médico, no dia do exame prático vai pagar mais 3 médicos, né? Se você passou por junta médica até 31 de dezembro, essa junta médica vai ter que fazer novamente a junta médica. Essa é a orientação que o DETRAN tem nos dado. O cidadão, logicamente, é ele que tem que se manifestar, ele que tem legitimidade para questionar isso aí. Nós só entendemos que, a partir do dia 2 de janeiro, todos os candidatos PCDs que vão submeter, eles vão conhecer a regra atual da coisa. E o anterior tinha que, logicamente, respeitar a regra do jogo anterior. Mas, infelizmente, não é assim que a coisa funciona, pelo menos para o Estado. Então, o cidadão que se sentir aviltado porque tem que pagar 3, 4 médicos, ou às vezes até 7 médicos, dependendo do caso, aí, logicamente, ele que tem legitimidade para questionar, não somos nós. Nós só entendemos que isso tem que ter um divisor de águas, né? Aqueles que estavam vão concluir, tá? O passado já foi aprovado pelo médico, etc., tal, só vão fazer exame prático. Não, tem que submeter a junta médica prevista a partir do dia 2 de janeiro próximo passado. Tá? E tem que pagar, além do médico que paga na clínica, logicamente, pagar os 3 médicos lá no dia. Então, é uma questão que, se perguntar o que a autoescola tem a ver com isso, nós não temos nada, não podemos ter vínculo com o médico, nem com o psicólogo. Porém, quando o candidato tem que questionar, ele vai questionar na autoescola, ele vai questionar no Centro de Formação de Condutores, onde ele procurou para fazer o serviço. Tá? Então, o que nós temos que ter em mãos é o documento do DETRAN dizendo que a partir de tal data tem que pagar, além do médico que pagou na clínica, tem que pagar também a junta médica. Porque realmente não nos compete em nada a não ser orientar o cidadão, tá? Qual a decisão, qual a atitude que ele vai tomar. Tá bom? É isso. Em relação à junta médica especial, estamos com um problema sério em todo o estado de São Paulo, porque algumas bancas PCDs foram desativadas, porque na cidade não tem os 3 médicos. Enfim, o DETRAN ainda está, logicamente, desenvolvendo isso e espero que desenvolva de uma maneira que facilite a vida do cidadão. Porque quando você desativa uma banca e o cidadão tem que deslocar 40, 50 quilômetros para chegar até uma banca especial, principalmente o PCD, que tem a questão da mobilidade, né? Então eu espero, logicamente, que dentro desse planejamento do DETRAN seja para facilitar a vida do cidadão também, né? Esse é o propósito, eu acredito que é o propósito da atual diretoria do DETRAN, até pelo que nós temos acompanhado. Mas, no caso do PCD, realmente é uma situação específica e que nós temos que dar um tratamento diferenciado. Nós, quando eu digo, são os atores que estão envolvidos no processo. Médicos, psicólogos, DETRAN, CFCs, né? Então esperamos que isso venha trazer aí uma funcionalidade mais adequada. Quanto à prorrogação dos processos de habilitação, que estavam ativos e tinham que ser cumpridos até o dia 31 de dezembro de 2024, logicamente se refere aos processos que têm carga horária a serem cumpridos, Aqueles que concluíram a carga horária até o dia 31 de dezembro, emitiram o certificado, logicamente vão se beneficiar desses 90 dias que foi dado aí em relação de prorrogação, tá? Até 31 de março. Porém,
Isso, de certa forma, é injusto também, por quê? Porque os candidatos que iniciaram o processo em janeiro de 2024 estão perdendo o processo agora em janeiro de 2025, né, porque são 12 meses apenas, enquanto aqueles que estão desde 2019 ainda têm a prerrogativa de usar. Não é um problema do DETRAN, é claro, tá? É um problema até mesmo de quem da decisão judicial, que ele limitou somente aos casos que estavam ativos até 31 de dezembro de 2024, sendo que deveria, logicamente, também se estender aos candidatos que estão com processos vencendo agora, janeiro, fevereiro, até 31 de março. Mas, infelizmente, a decisão judicial não contempla isso. Tá ok? E, logicamente, nós temos que... E tem um detalhe, se o processo vencer, ele não é baixado automaticamente do sistema, não, para reiniciar outro. Não, você tem que fazer o pedido através do SEI para que ele seja baixado, para que você possa reiniciar o novo processo. Não é automático, o DETRAN não baixa automaticamente. Tá ok? E gostaria de falar também sobre a questão das vagas para marcação de exame prático. Essa semana tivemos muitos problemas aí. Tá? Começou a surgir casos em que a parametrização das vagas que os CFCs tinham foram mexidos, de certa forma, porque diminuíram o número de vagas, né? Nós não sabemos quais os critérios que o DETRAN adotou para isso, falamos inclusive essa semana já no vídeo, e isso está prejudicando por demais. Primeiro porque nós temos esses candidatos que tiveram o processo prorrogado por mais de 90 dias. Segundo que a demanda começa a crescer agora a partir da segunda quinzena de janeiro, daqueles candidatos que estavam aguardando aí a retomar o processo para concluí-los. Tá? E, na contramão, não sei qual o motivo, ou qual é a justificativa, o DETRAN está diminuindo o número de vagas, tanto de veículo de 4 rodas, quanto de veículo de 2 rodas, enfim. E isso, logicamente, vai criar um gargalo lá na frente e vai impactar. Então, nós estamos aguardando um posicionamento do DETRAN, não só aqui da capital da superintendência, como também das demais superintendências do Estado de São Paulo, porque isso já começa a afetar. Né? Você tinha 10 vagas toda semana, aí aparece com 5 vagas. Você tinha 8 vagas, aparece com 4. Quer dizer, de uma maneira que você tem um planejamento para marcar o exame daqueles candidatos que concluíram as aulas práticas, mas não é possível você fazer essa previsão, essa previsibilidade mais, porque semanalmente mexem, logicamente, na parametrização das vagas desses CFCs. Estamos solicitando ao DETRAN uma explicação para isso, para que possa retomar e as marcações de exames funcionarem a contento, né? O cidadão tem o direito de fazer o exame logo que concluir as aulas práticas. Se ele tem o direito, o DETRAN tem que disponibilizar a vaga, é claro. Tá ok? Tivemos problemas também de agendamento de exames práticos no início da semana. Houve um problema sistêmico, né, e que levou, inclusive, os casos que os cidadãos concluíram os cursos, os certificados foram emitidos do dia 16 de janeiro para cá, estava dando problema na marcação de exame, era um problema sistêmico. Conseguimos, juntamente com o DETRAN, conseguimos junto ao DETRAN que isso fosse solucionado, solucionou. Depois veio um problema também, tá, que o DETRAN, a Prodesp criou um novo CAPTCHA, né, para validar a marcação desses exames e não informou aos CFCs, ou não nos informou que iria implantar isso, né, e as autoescolas, logicamente, ficaram perdidas quando encontraram uma versão diferente daquilo que vinha sendo marcado. Mas o sindicato já passou para a categoria, já entenderam e estão marcando os exames, se utilizando dessa nova ferramenta aí, que valida a marcação do exame prático de cada candidato. Tá? Outra questão também que eu gostaria de falar é sobre a reversão. Reversão é aquele candidato que era PCD, que tinha restrições médicas e foi renovar a carteira e, na verdade, o médico entendeu que ele não precisava ter mais aquelas restrições. Então, tem um processo de reversão. Tá? O DETRAN está com um problema, né, de emissão de CNH dos processos de reversão. Tá? É um problema sistêmico da funcionalidade de registro e alteração de resultados dos exames práticos. Então, nós temos casos aí do ano passado, de outubro, novembro, dezembro, em que os cidadãos
fizeram um novo exame prático no veículo, sem as restrições médicas, que não precisa mais, e a carteira não sai, não é expedida. Tá? Já passamos vários casos desses para o Detran, e até agora, logicamente, não tem a solução. A resposta que o Detran nos deu, que é um problema sistêmico, que eles estão trabalhando, juntamente com a Prodesp, para poder emitir essas carteiras. Esperamos, com a maior brevidade, que isso seja resolvido, porque são casos do ano passado. Aí o ano passado, eu estou dizendo aí de outubro, novembro, não estou dizendo de 31 de dezembro. Né? Então vamos ver e vamos cobrar do Detran. Lembrando que na questão dos exames práticos, em razão do problema sistêmico que teve no início da semana, todos os CFCs que nos mandaram, principalmente do interior, certo? O questionamento ou solicitação, nós encaminhamos para o Detran e o Detran marcou todos esses exames práticos. Nesse quesito foram atendidos todos os CFCs que encaminharam para nós, e nós encaminhamos para o Detran, em razão desse problema sistêmico que teve, e foram atendidos aqueles CFCs que nos encaminharam, nós encaminhamos para o Detran e foram atendidos. Tá? Lembrar que, desde o dia 2 de janeiro, o Detran está cobrando taxa de remarcação de exame para candidato faltoso no exame prático. Tá? Nunca foi cobrado, logicamente. Perguntamos a legalidade dessa cobrança, o Detran disse que é legal a cobrança, até porque ele prestou um serviço, ele só não complementou que é a realização do exame prático. Mas o Detran, segundo o Detran, a partir do momento em que ele faz o agendamento, que ele monta toda a logística para atender aquele número de candidatos na banca, ele está prestando um serviço. A contraprestação do serviço não é necessariamente a realização do exame prático. Eu estou falando segundo o Detran. Né? Então, a cobrança é feita, sim, para remarcar o exame. Se o candidato declinar da marcação do exame dele até 8 dias antes, ele tem o direito de remarcar sem o pagamento da taxa. Mas se ele faltar no exame, vai ter que recolher a taxa. É uma questão também do cidadão, não somos nós que estamos impondo isso, não somos nós que estamos onerando o cidadão. É o Estado que está dizendo que tem que ser cobrado. Portanto, desde o dia 2 de janeiro, já vem sendo cobrada essa taxa de remarcação de exame prático. Eu me informei junto ao Detran, mas isso se estende também exame teórico? Não, é somente exame prático. Tá ok? Era isso que eu tinha. A outra coisa que eu gostaria de falar a todos os CFCs do Estado de São Paulo, que o sindicato encaminhou da semana passada para cá, está encaminhando uma mala direta, onde tem um calendário, onde tem várias explicações lá, e dentro o sindicato explica o motivo da cobrança da contribuição patronal, tá? A contribuição patronal, que seria o que chamamos de contribuição sindical, chamávamos, né? Embora ela seja facultativa, lembramos a todos que é uma contribuição facultativa, mas é a contribuição que mantém o serviço dessa entidade. Portanto, está lá uma explicação, os motivos dessa cobrança, que tem legitimidade, embora seja facultativo, e esperamos que os CFCs leiam e, logicamente, reflitam sobre a necessidade de fortalecer o sindicato para que nós possamos continuar trabalhando pela categoria. Ninguém está falando aqui do Guedes, não é isso. É o sindicato, é uma entidade, ela não é minha, a entidade é da categoria. Portanto, é importante que o sindicato tenha recursos para poder fazer frente a todos esses trabalhos que vem fazendo em Brasília, juntamente com a federação, aqui juntamente com o Detran diariamente e com todos os setores necessários. Portanto, vocês receberam, inclusive tem um link lá para que a própria empresa que é responsável pela cobrança, a OMIE, está mandando, inclusive por e-mail, para todos vocês. E vocês reflitam e verifiquem se é importante ou não pagar, recolher essa contribuição patronal para que nós possamos continuar trabalhando por todos nós. Muito obrigado, um bom final de semana.